Olá, muito boa tarde. Sejam desde já muito bem-vindos a este webinar. Agradeço-vos a vossa participação aí neste webinar que é dedicado à cibersegurança, como proteger o seu domínio, o qual é organizado pela PTSP em parceria com o Ponto PT. O meu nome é Sandra Val, faço parte da equipa de marketing da PTSP e tenho o prazer de ter aqui comigo o nosso orador convidado, Ricardo Pires, que é Cyber Security Manager do Ponto PT. Antes de dar seguimento ao programa deste webinar, pedia que confirmassem aqui através do chat se estão a ver bem, se estão a ouvir, que é para nós conseguirmos avançar em segurança. Se conseguirem, tudo ok. Boa tarde. Obrigada por estarem desse lado a assistir a este webinar. Muito bem, parece que estão aqui reunidas as condições para darmos seguimento ao webinar e queria aqui apenas fazer um breve enquadramento. Como sabem, hoje em dia utilizamos a internet para tudo, para as nossas tarefas diárias, como marcação de consultas, para trabalhar, para comunicar, para uma imensidão de tarefas. Só que essa utilização acarreta riscos e a internet está repleta de ameaças à segurança online. Proteger o seu domínio nunca foi tão crucial como é nos dias de hoje e, portanto, temos mesmo de ter em consideração determinados aspectos e o Ricardo vai aqui estar hoje a falar-nos sobre algumas dicas, algumas técnicas que podemos aplicar de forma a que consigamos ter em conta e proteger-nos desses ataques maliciosos. Gostava de vos dizer que este webinar está a ser gravado, no final será disponibilizado no nosso canal YouTube, redes sociais e no artigo do blog da PTSP e queria também dizer-vos que gostaria muito que estivessem connosco até ao final, porque depois vamos desvendar no final do nosso webinar como podem usufruir da oferta de um domínio.pt até ao final deste mês. Ricardo, muito obrigada por teres aceito este desafio. Passo-te então a palavra e obrigada. Olá a todos, boa tarde. Primeiro aqui agradecer à PTSP pelo convite para participar neste webinar e falar aqui sobre temas que são tão importantes nos dias de hoje. Cibersegurança, como todos já vão ouvindo, tornou-se um tema central nas nossas organizações, no nosso dia-a-dia, e é hoje um tema muito importante todos termos algum conhecimento de como é que podemos usar então o ciberespaço de uma forma mais segura, conhecendo os riscos que este ciberespaço traz para nós, tal como no nosso dia-a-dia na nossa vida, fazemos o mesmo para aqueles riscos que se impõem ao dia-a-dia que nós temos. E, portanto, hoje vou falar aqui um bocadinho de como proteger o nosso domínio, de algumas medidas que posso implementar também para proteger a vossa presença online. Portanto, começar primeiro por apresentar, sou Ricardo Pires, sou Cyber Security Manager do Ponto PT. O Ponto PT é o Registry de Portugal, é uma associação sem fins lucrativos, com um modelo multi-stakeholder, onde fazem parte os associados que são a DECO, em representação do consumidor, a ACEP em representação do comércio digital e a FCT em representação do Estado. E, portanto, temos aqui uma entidade que é bastante representa os interesses de múltiplas entidades. A nossa missão dentro do Registry é não só fazer aqui, portanto, a gestão daquilo que é o domínio topo de Portugal, do registro e da manutenção de domínios.pt, mas, a par com isso, também de dinamizar e promover a utilização mais segura e aumentar a utilização da internet em Portugal, e promover, por isso, também a capacitação e inclusão digital das pessoas e das organizações no ciberespaço. A par com isso, temos também uma importante missão, que é garantir a segurança e confiança do Ponto PT. Portanto, temos também isso como nosso foco na nossa missão. E, nesse sentido, já no Ponto PT, desde 2019, foi criado um Centro de Operações de Segurança, que é a nossa área que está
focada nestes temas e que nasce com dois grandes objetivos. Por um lado, desenvolver nossas capacidades internas de detecção, resposta e também de prevenção a incidentes de segurança e de ameaças à nossa própria infraestrutura, que atualmente é considerada uma infraestrutura crítica e, portanto, temos algumas obrigações legais na garantia que esta infraestrutura continua a operar este serviço essencial para toda a sociedade portuguesa e não só. E, por outro lado, também densificar os níveis de cooperação com os nossos parceiros, nomeadamente, por exemplo, estes webinars que estamos aqui a realizar, para levar e capacitar as pessoas numa maior conhecimento da utilização do digital e também da utilização, sabendo quais são os principais riscos que existem nele. Primeiro de tudo, também realçar aquilo que já foi dito anteriormente, a importância do digital hoje em dia, todos nós conseguimos perceber, é um motor de inovação, de inclusão e também de desenvolvimento de novos produtos, novos negócios. Foi fundamental, principalmente na pandemia, onde era o único meio dos negócios subsistirem. Aqueles que não se conseguiram adaptar, muitos deles ficaram para trás, aqueles que conseguiram adotar aqui o meio digital conseguiram suceder ou ter maior sucesso na sua atividade, e foi aqui uma grande ajuda na continuidade para os negócios na sua atividade. Contudo, estes negócios nessa altura foram forçados sem as pessoas terem grande preparação nem grande conhecimento como poderiam adotar este novo mundo, não é? Não conheciam as regras aqui do jogo neste novo espaço e, portanto, não conheciam os riscos nem quais é que são os cuidados que deveriam ter ao vir para este ciberespaço onde muitos riscos ainda eram desconhecidos. Em 2023, mas eu vou falar um bocadinho mais à frente, vou só explicar primeiro aquilo que nós fazemos em concreto. Nós somos um CCTLD. Um CCTLD é um Country Code Top Level Domain. Nós representamos um domínio de topo do país. Como nós, existem outros congêneres, como por exemplo o .es, o .br, e a par com os CCTLDs também existem os GTLDs, como os .com e os .orgs. O que é que diferencia aqui o .pt dos outros? Temos regras um bocadinho diferentes e também conseguimos, como conseguíssemos no domínio passar a questão de conseguir localizar em que sítio é que aquela atividade se desempenha. E, portanto, quando vocês criam um negócio em .pt, o vosso target sabe perfeitamente onde é que vocês estão localizados, consegue ter uma maior confiança e conseguem com isso criar uma maior reputação da vossa loja online ou do vosso negócio online. Aqui explicando um bocadinho melhor então como é que isto funciona. O ecossistema DNS tem duas fases. A fase do registro, onde uma pessoa pode querer registrar um domínio, vai aqui a um registrar, que é um dos nossos parceiros, nomeadamente aqui a PTISP, entra na plataforma da PTISP e verifica a disponibilidade e o registro e procede então, se o domínio estiver disponível, pode então iniciar o registro e ele fica então registado aqui na base de dados do .pt, do registry, e depois do registro bem sucedido será então divulgado pelos nossos servidores que estão espalhados pelo mundo e a partir desse momento o domínio fica disponível na internet. A outra fase será quando o utilizador quer visitar o domínio, vai ao seu browser, insere o domínio que quer pesquisar, os servidores de resolução de nomes que já estão pré-definidos no seu computador, no seu servidor, ou que altera manualmente, se tiver mais conhecimento para isso. Então vão fazer essa pesquisa, vão conseguir encontrar a localização com o endereço IP e então o utilizador vai conseguir visitar o seu domínio.
Mais em concreto, como é que isto funciona? Assim, muito resumidamente, não entrando em grandes detalhes. O utilizador, primeiramente, no seu browser, vai tentar aqui no passo 1 visitar aqui um domínio, no caso aqui o exemplo é o ptsoc.pt. Se não tiver já em cache no seu computador local, vai então aqui a um resolver recursivo, nomeado o que costuma ser aqui será, por exemplo, os resolvers dos ISPs onde estão onde têm o seu acesso à internet. E pergunta aqui a este resolver, se ele tiver cache já dessa resposta, ele automaticamente vai devolver essa resposta. Se não tiver, vai entrar então aqui naquele processo recursivo, e por isso que se chama o resolver recursivo, e vai começar aqui a perguntar em primeira mão aos servidores root, que são a raiz do DNS, vão perguntar a eles se sabem onde é que está então, o tal domínio, e eles respondem, neste caso, ptsoc.pt, que não conhecem, mas conhecem onde estão os servidores nomes para o .pt. O resolver recursivo, com esta informação, vai então aos domínios topo do .pt, perguntar se sabe mais sobre o ptsoc.pt, e o domínio de topo já tem mais alguma informação, mas ainda não tem informação completa. E consegue então indicar aqui quais é que são os servidores nomes do .pt e o seu endereço IP. E com isso, então, o ptsoc, o resolver recursivo vai novamente aos nameservers autoritativos do ptsoc, e com isso já vai conseguir chegar ao endereço IP onde está alojado este domínio, e o resolver recursivo vai também devolver esse endereço IP ao utilizador, e com esta informação o utilizador já vai conseguir chegar ao servidor que queria. Este protocolo foi desenhado já há mais de 40 anos e, portanto, como devem calcular, há 40 anos as preocupações de segurança ainda não eram muitas, o ambiente e as ameaças que existiam na altura eram completamente diferentes daquilo que é agora, e, portanto, este protocolo tem vindo a evoluir para incluir um conjunto de melhorias de segurança para conseguir responder àqueles desafios que vão sendo criados para mitigar as vulnerabilidades que vão aparecendo. E falando em vulnerabilidades, em 2023, segundo o relatório de riscos e conflitos do Centro Nacional de Cibersegurança de 2024, as principais ameaças foram o ransomware, o phishing, o smishing. Em terceiro lugar temos a engenharia social, em quarto as burlas online e em quinto o comprometimento de contas. O que é aqui o que é aqui comum a todas estas ameaças? Normalmente todas elas se iniciam aqui com um ataque à própria pessoa, à falha na pessoa, quando lhe é feito chegar um e-mail, um SMS, ou por outras vias, por telefone, é feita uma burla que lhe faz clicar num link e que depois vai disputar então o ataque para chegar àquilo que o atacante pretende chegar. O domínio normalmente faz parte daquilo que é a face dessa ameaça, dessa primeira ameaça. E é importante aqui nós conseguimos criar na nossa loja ou no nosso negócio um domínio que possa ser facilmente identificável e não seja repetível por outros, e que consigamos também prevenir este tipo de ameaças. E como é que nós conseguimos prevenir? Através da implementação de alguns protocolos em cima do DNS. Então, vamos lá àquilo que nos trouxe aqui. Primeiro de tudo, proteger a nossa conta de gestão do nosso domínio, no nosso registrar e também no .pt, na plataforma do .pt, se tiverem acesso diretamente a ela. Primeira atividade que nós temos que ter em cuidado é termos passwords fortes. Passwords fortes é o primeiro grau de proteção que nós devemos ter na nossa conta. Elas devem ser
o mais longo possível, introduzir caracteres especiais e também ter cuidado com a não introdução de informações pessoais nestas palavras-passe, porque estas informações pessoais normalmente é aquilo que nós colocamos nas redes sociais ou partilhamos com outros amigos, e esta informação facilmente pode chegar também ao atacante. E essa informação vai ser a primeira informação que o atacante vai tentar utilizar. Sobre o mais longo e os caracteres especiais, aqui dou a dica que o mais importante nas passwords é ser o mais longo possível, e até as recomendações mais recentes vão nesse sentido, de tornar as passwords o mais longo possíveis, não sendo muito necessário aqui a utilização de caracteres especiais. É mesmo o mais importante é tornar a password o mais longo possível. Uma boa dica para criar aqui passwords longas, por exemplo, é a criação de frases que são facilmente memorizáveis e que nós possamos e que cria na realidade uma password mais longa. Para um utilizador mais avançado, aquilo que sugiro é a utilização de gestores de password que já nos permitem criar aqui um cofre e que dentro desse cofre vamos conseguir então criar passwords muito mais longas, muito mais complexas, que nós não temos que memorizar, e aquilo que temos apenas que memorizar é a password de acesso a esse cofre. No fundo, a chave que abre esse cofre é aquilo que nós temos que memorizar, e lá dentro vão estar armazenadas um conjunto de passwords que nós, na realidade, não temos que saber decorar. Existem vários softwares que fazem isto. Nós podemos discutir mais tarde quais é que são melhores ou piores. Uns são online, outros são offline, cada um com as suas vantagens. É uma questão de pesquisarem quais é que são aqueles que mais se adequam à vossa utilização. Um outro ponto muito importante a seguir para proteger com uma segunda camada de proteção, então é a autenticação multifator. Traduzindo isto, nós normalmente ouvimos falar muito sobre isto, mas a maior parte de nós não sabe o que é que isto significa. A autenticação multifator não é mais que a combinação de dois ou mais fatores para nos autenticarmos perante um sistema. Pode ser, por exemplo, algo que sabemos, algo que temos ou algo que somos. Tem que ser combinação de dois destes fatores e não podem ser os dois iguais. Não pode ser dois vetores de algo que sabemos, nem dois vetores de algo que temos. Por exemplo, podemos combinar aqui o utilizador e a password com o código SMS, que é muito comum, ou com um token, também é algo que normalmente se tem usado. E, portanto, é muito importante que utilizem isto, porque hoje em dia a password, por mais forte que seja, muitos sistemas são ou podem vir a ser comprometidos. Sistemas, e se vocês fizerem a reutilização de passwords, que é também muito comum de acontecer, quando essa password é comprometida, o atacante vai tentar reutilizar essa password em todos os sistemas possíveis para ver se consegue então entrar nesse sistema. Se vocês implementarem aqui a utilização multifator, então estão aqui a precaver para o caso dessa password um dia ser comprometida. Como é que se pode fazer isto no caso do ponto .pt, mas também na PTISP, na plataforma da PTISP o devem fazer, e o processo será muito semelhante. No caso do ponto .pt, então, entramos na área reservada, em registro.pt.pt, vão aqui ao canto superior direito, onde onde indica preferências do utilizador, e podem depois ativar o segundo fator de autenticação. Temos os métodos por SMS ou então por QR Code. É uma questão de escolherem aquele que melhor se adequa a vocês. Normalmente, aquele que é o mais considerado seguro é o QR Code. Outro serviço que nós dispomos para melhorar ainda mais a vossa segurança é o Registry Log Service. Neste caso, é um serviço que é premium e que previne então a alteração, transferências ou remoções não autorizadas do vosso domínio. Através
da verificação manual sempre que existir algum tipo de alteração destas. Isto impede, por exemplo, que exista uma transferência não autorizada da gestão do vosso domínio, a alteração da delegação técnica do vosso domínio, e, portanto, prevenindo aqui a possível apropriação indevida do vosso domínio e da substituição do serviço que está a ser prestado a partir dele. Este serviço também podem ativar, e neste caso terá que ser através do .pt, e têm que ir aqui à plataforma do registro PTPT, aceder ao domínio que pretendem, no caso tem que ser a entidade gestora a fazê-lo, aceder ao domínio que pretendem associar o Registry Log Service, subscrever o serviço então na parte da configuração técnica, ler os termos, e depois será um caso de ir à parte de pagamentos e então ativar a subscrição. Depois de ativar a subscrição, o titular deverá receber um e-mail onde terá que validar que a subscrição foi ativa. Outras questões, então, para melhorar a segurança do nosso domínio. Temos também o DNSSEC, que nos protege do quê? O que é o DNSSEC? O DNSSEC não passa de um conjunto de extensões de segurança que foram desenvolvidos a posterior para melhorar precisamente as vulnerabilidades que existiam no DNS, uma vez que o DNS é um protocolo que é em claro, é possível que toda esta comunicação seja interceptada e alterada a meio. O DNSSEC previne precisamente isso através da utilização de assinaturas digitais dos dados que passam em DNS, impedindo assim a alteração não autorizada desta comunicação. Assenta em 3 princípios: a autenticidade, a integridade e também a prova de não existência. É um protocolo que já tem alguns anos, já é muito consensual na utilização, e é completamente transparente para o utilizador. Como é que isto pode ser utilizado? Normalmente é ativado através da plataforma do registrar. Podem também fazê-lo manualmente através de nós, mas o caso do uso normal será sempre através do registrar. No caso da PTSP, terão, por exemplo, que aqui aceder ao painel de configurações dos registros DNS na plataforma do registrar, aceder aqui depois à ferramenta da edição da zona e selecionar a opção de DNSSEC, criar aqui o par de chaves que vai ser utilizado para assinar aqui o tráfego que vai passar a ser assinado do DNS e que vai garantir então a autenticidade do vosso domínio quando está nos dados DNS, e depois também terão que, para finalizar, aceder aqui ao menu de gestão dos domínios, do domínio que pretendemos ativar, clicar na opção de segurança e então inserir essas chaves que foram geradas anteriormente. E a partir daí o domínio ficará então ativado com DNSSEC, protegido através de DNSSEC. Questões que podem também adicionar aqui mais segurança ao vosso domínio, mas agora mais relativo ao serviço de e-mail. Temos aqui o SPF. O SPF é também muito essencial na proteção do vosso serviço de e-mail, porque ele limita então os canais que estão autorizados ao envio de correio eletrónico. Não passa é um registro que se coloca no DNS, no record TXT, e onde nós indicamos quais é que são os servidores de e-mail que estão autorizados então a fazer o envio de e-mails. No caso de, por exemplo, alguém tentar enviar um e-mail que não venha a partir deste servidor, então eles vão começar a ser rejeitados ou vão passar a ir para a quarentena de acordo com a política que nós aqui impusermos. E o SPF também já é utilizado por grande maioria
e é seguido por grande maioria dos email providers. E caso vocês não implementem isto, muito certamente o vosso e-mail será utilizado para envio de spam ou algo malicioso. Outro caso que podemos implementar mais à frente, a seguir ao SPF, temos aqui o DKIM. O DKIM, o que é que acrescenta aqui ao SPF? Aqui o DKIM utiliza chaves criptográficas, mais uma vez, para garantir que o vosso e-mail, o e-mail que estão a enviar, não é alterado no caminho até chegar ao receptor. E como é que isso é feito? É criado um par de chaves para assinar e depois também para verificar essa assinatura. Essa chave é colocada no serviço DNS, também na vossa zona DNS, também com um record TXT, que utiliza aqui, como tenho como exemplo, esta nomenclatura, e depois também é necessário no vosso serviço de envio de e-mails fazer esta configuração para passar a utilizar a chave DKIM para assinar automaticamente os vossos e-mails. O que é que acontece quando uma pessoa recebe um e-mail que está aqui assinado com DKIM? De forma totalmente transparente, o que aconteceu aqui? Já está. De forma totalmente transparente, então o receptor recebe o e-mail, verifica o cabeçalho do e-mail, onde vai estar então a chave DKIM com a assinatura também de todo o corpo do e-mail, e com essa assinatura vai fazer o cruzamento com a informação que está disponível através da vossa zona DNS e vai verificar se a assinatura bate certo com a informação que está disponível também através da vossa zona DNS. Isto é totalmente transparente também para o utilizador e garante aqui que o vosso e-mail não é alterado no meio das comunicações. Para estes dois protocolos, mais uma vez, é importante garantir primeiro a implementação da DNSSEC. Porquê? Porque estamos a basear a nossa confiança que toda a comunicação em cima de DNS não é alterada. Se não tivermos essa confiança, a implementação deste tipo de protocolos depois também não podemos garantir que esta informação já não vem alterada também já no protocolo DNS. Indo aqui para o último e que conjuga estes dois últimos que eu falei, o SPF e o DKIM, com o DMARC nós conseguimos aqui definir políticas para quem recebe do que é que deve fazer ou não com os e-mails que não cumpram com a nossa política de SPF e também de DKIM. Nós podemos aqui definir, por exemplo, quando alguém recebe um e-mail e ele não está, vem, por exemplo, num servidor que não é autorizado, falhando o SPF, que ele pode, por exemplo, ir para a quarentena ou ser mesmo rejeitado. Podemos fazer este tipo de políticas. Podemos dizer aos servidores que quando recebem e-mails que falham estas políticas, nos enviem um relatório a dizer o que é que receberam e o que é que falhou do lado deles, para também perceber, por exemplo, se o nosso e-mail está a ser usado para o envio de spam e tomar aqui medidas de acordo com o que nós acharmos necessário. E, portanto, aqui três vetores importantes, no caso, 4 importantes medidas a tomar nos domínios DNSSEC, em primeiro plano, para garantir que toda a comunicação em cima de DNS é autêntica, devemos confiar nessa comunicação, devemos também garantir que as pessoas que querem chegar ao nosso site e aos nossos serviços online vão chegar ao suposto sítio.
E depois, para o e-mail, garantir o SPF, para as pessoas que recebem um e-mail nosso saberem que aquele e-mail saiu do servidor que nós dizemos que é. O DKIM, para as pessoas que receberam um e-mail nosso saberem que aquele e-mail, apesar de até poder vir do nosso servidor de e-mail, ele não foi alterado no caminho. Não existe essa possibilidade. E também o DMARC, para nós conseguirmos dizer a quem recebe o que é que deve fazer com estes e-mails. Se os deve aprovar, se os deve colocar em quarentena e para spam, ou se os deve rejeitar. E ainda acrescenta depois também a camada, como eu disse, de poder receber relatórios e podemos analisar aqui a informação que está a ser como é que está a ser utilizado o nosso servidor de e-mails no caso do envio de e-mails que não estão conforme as nossas políticas. E como é que nós podemos então também validar que depois de fazer estas configurações eles estão corretamente configurados? Partilho aqui só uma ferramenta que nós desenvolvemos em conjunto com o Centro Nacional de Cibersegurança e que que tem como objetivo promover a adoção de boas práticas e estándares, protocolos de segurança, e onde nós podemos testar tanto o nosso website como também o nosso serviço de e-mail para validar estes protocolos que eu estive aqui a falar, como também outros que também são relevantes para tornar então o nosso domínio um bocadinho mais seguro. Pronto, queria também finalizar aqui a minha apresentação e depois abrir para mais questões que possam ter. Queria deixar aqui 2 cursos que nós temos atualmente abertos, totalmente gratuitos, se quiserem aprender um bocadinho mais sobre cibersegurança. Temos a gestão de riscos de cibersegurança nas organizações e também a gestão da continuidade de negócio. São 2 cursos que estão atualmente abertos e que podem inscrever-se se tiverem interesse. E termino assim a minha apresentação e fico aqui aberto para questões. Muito obrigada, Ricardo, pela tua apresentação, que foi bastante clara e que nos permitiu aprender um pouco mais sobre como podemos nos proteger de ataques de terceiros. Tenho aqui algumas questões que gostava de te colocar. Aqui, quando falaste na questão do multifator relacionado com as passwords, vou-te colocar vou passar a ler a seguinte questão, que é relativamente ao multifator. Recentemente recomendam retirar de todo a password e usar apenas a autenticação? É mais seguro do que a dupla autenticação? Podes repetir a última parte? Recomendam? Se recomendamos retirar de todo a password e utilizar apenas uma app de autenticação, isso é mais seguro sendo mais seguro do que a dupla autenticação? As últimas recomendações vão no sentido de adotar sistemas passwordless, que ainda não são muito disseminados, mas que será a próxima fase. A password sofre de um mal que é as pessoas não a usarem da melhor forma e, portanto, leva aqui a erros na sua definição, na sua própria. Às vezes já não é tanto na definição, mas também na gestão das próprias palavras-passe. E daí o caminho ser aqui é o passwordless, que na prática acaba por ser mais seguro nesse sentido. Passwordless normalmente é implementado com uma aplicação em que a pessoa, para além de ter que utilizar um PIN, normalmente normalmente são 2 dígitos, ter que inserir esses 2 dígitos, também inclui a verificação com biometria, normalmente o Face ID ou fingerprint, ou impressão digital. Normalmente o caminho tem sido por aí, neste momento ainda é algo que está no radar, mas ainda não é totalmente implementado por todas as plataformas. Mas sim, o caminho será por aí.
Sim, sim. Também temos aqui o Ricardo que queria clarificar aqui um pouco, quando falas aqui na plataforma, te referias-te DNS, PTSP, só para clarificar aqui Na essa. plataforma. Sim, sim. Quando fazias a menção à aplicação dos protocolos, penso que seria no lado do cliente, correto? Na parte das configurações que o cliente deve ter em conta, ou seja, na plataforma onde tem o seu e-mail alojado, onde tem o seu alojamento, o Sim. seu domínio, penso que seria isso. Para fazer as configurações destes domínios, destas features que eu estive aqui a falar, algumas delas Sim, terão que sim. ser na nossa plataforma do ponto .pt, Certo. que é o registro.pt.pt, outras terão que ser através da plataforma do próprio registrar, dependendo Ok. de como, se a pessoa registrou através da PTSP, por exemplo, a maior parte destas configurações terão que ser feitas através da PTSP, nomeadamente a configuração de DNSSEC terá que ser totalmente feita através do próprio registrar.